Olá! O Agro Nacional segue na programação de verão da TV Brasil e reapresenta as principais reportagens desta temporada. No programa de hoje vamos conhecer a Fazu, uma rede de fazendas urbanas que traz um novo conceito de consumo de hortaliças, aproximando a agricultura do ambiente urbano. No Distrito Federal, vamos rever como são feitas as produções de trigo e de morangos. E ainda visitar um pomar comunitário criado em pleno centro urbano do Rio de Janeiro. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Em São Paulo, uma startup desenvolveu um sistema que leva hortaliças frescas e sem agrotóxicos direto para o consumidor na cidade grande. A missão da Fazu é entregar hortaliça o mais fresca possível, sem agrotóxico, para o consumidor final em grandes cidades. E o projeto começou com a ideia da gente produzir alface e hortaliças, né, na laje principalmente de comunidades carentes, que a gente geraria receita, trabalho para as pessoas nas comunidades. Então, como é que funciona hoje? A gente tem basicamente toda a produção que abastece São Paulo vem do Cinturão Verde, que fica a 80 km de São Paulo, mais ou menos. E aí ela é transportada normalmente para um Ceasa. Então ela passa por um estresse nessa logística de calor, de temperatura, sol, umidade, enfim, todo um processo que estressa a folha. E ela é estocada no Ceasa, fica lá durante um tempo. Só para você ter uma ideia, no Ceasa, pelos dados que a gente tem, 30% de tudo que chega lá é perdido. Então a planta passa por um estresse que algumas não sobrevivem, né? Depois vai para o mercado e depois vai para sua casa. Então é um processo logístico muito ineficiente, tem muito intermediário nela. E o que a gente fez foi repensar toda essa cadeia. Então o que a gente faz, a gente tem produtor parceiro que fica a 20 km de São Paulo. Então no dia sem trânsito a gente chega lá em meia hora, 40 minutos, tá? E aí o que a gente faz como se fosse escala de avião. Então a gente pega da produção hidropônica e coloca na comunidade. Hoje a gente tem na comunidade lá no Jardim São Luís uma fazenda que tem uma capacidade de uns 600 pés. Então lá do Jardim da Felicidade a planta tem dois caminhos. Ou ela vem para os totens, né, que a gente chama de Fazu Go, que ela continua recebendo água e nutriente. Então se você recolher ela aqui, é basicamente a mesma coisa que você recolher ela lá na produção. Então a gente está trazendo o campo para a cidade nesse sentido. Ou, por exemplo, restaurantes. Restaurantes, o pessoal lá da comunidade colhe todo dia às 6h30 da manhã, 7 da manhã, que é quando não tem sol, então a alface está fresquíssima. Então a gente colhe, separa todos os pedidos e faz a entrega para o restaurante. Como a gente está tirando vários intermediários da cadeia, então tem o intermediário da logística, tem o intermediário do Ceasa, tem o intermediário da outra logística, tem o intermediário do mercado, e todo mundo fica com uma margem ou tem um custo agregado com isso. Como a gente está tornando mais eficiente isso, não tem tanto paradas no meio, a gente consegue pegar margem disso pra gente e oferecer um produto que é muito melhor a um preço que é praticamente igual. Que assim, no limite, no fim do dia, uma startup quer solucionar problemas reais e de um jeito que seja escalável. Então a gente tem um problema real, por mais seja, assim, não importa muito se você está no segmento de agricultura, tecnologia, enfim, é você juntar umas peças de quebra-cabeça para tentar solucionar um problema. Como é que a gente usa a tecnologia? Se você é uma pessoa física e quer receber toda semana em casa, a gente tem um aplicativo e o cara fala, cara, quero 3 crestas, 2 roxas. Com isso a gente tem um banco de dados e a gente entrega toda semana. Restaurante é a mesma coisa. A gente já passa esse pedido lá pro pessoal da comunidade
eles separam e de manhã a logística vai lá e entrega. E aí, acho que o que é mais visível, acho que para o pessoal de pessoa física, o que é tecnologia, acho que são esses totens, né? Que a gente tem, que ficam passando água e nutriente igual lá na produção. E a grande sacada é a gente usar um meio de pagamento tipo QR Code, que a pessoa passa aqui o celular, fala, cara, quero 2 crespas, 2 roxas, pega, põe numa sacolinha, leva para casa e acabou. Pode comer uma alface que foi recém-colhida por ele, sem agrotóxico. É bem trazer o campo para a cidade. Assim. O trigo está presente em diversos alimentos do cardápio brasileiro. Do pão francês à macarronada, ele é indispensável na mesa de muitas famílias. A gente foi conversar com produtores desse cereal e saber também como é feita a farinha de trigo. O trigo irrigado principalmente já é uma atividade que está sendo desenvolvida aqui na região desde 1980. Ele, assim, os produtores detêm todo o conhecimento e toda a tecnologia para o bom desenvolvimento da lavoura. Como ele é conduzido em áreas irrigadas e a semeadura ocorre no mês de maio, então ele está num período do ano que favorece muito a qualidade. Um período de umidades relativa do ar muito baixa, alta luminosidade, com frio à noite principalmente, com as temperaturas chegam na madrugada até 8, 7, 8 graus. Isso favorece muito a cultura do trigo. Eu escolhi plantar trigo e planto há algum tempo por 2 razões. Uma econômica, porque ela traz um retorno financeiro satisfatório para a gente. Uma opção aí para a cultura de inverno. E outra pela parte agronômica, porque ela participa de forma muito ativa na rotação de culturas e favorece a gente no combate de algumas doenças, deixa uma palhada muito boa para a gente continuar produzindo bem na mesma área de forma sustentável. O solo originalmente aqui do Cerrado, do DF, ele tem a vantagem de ser muito fácil de ser manejado, porque eles são, em grande maioria, latossolos, argilosos e com a topografia plana. Porém, eles são fracos nutricionalmente, mas possíveis de ser adequado com uso de corretivos, calcário e fontes de fósforo. Então, depois de alguns anos de manejo, o solo, estando adequado nutricionalmente, ele permite a obtenção de altas produtividades. Pelo fato de que ele está inserido num ambiente com todas essas características benéficas, a genética do trigo atinge um máximo de potencial. E quando ele é colhido, então ele produz o máximo que a genética permite e ao mesmo tempo tem a melhor qualidade possível, a melhor qualidade do mundo, eu poderia dizer, porque não existe chuvas durante a colheita e isso aí impede a ocorrência de micotoxinas e outros micro-organismos que poderiam prejudicar a qualidade do trigo. Então o nosso trigo realmente tem uma qualidade excelente e já é fato de pesquisa e de pós-graduação, de tese, que o melhor trigo do Brasil é o trigo produzido aqui no Centro-Oeste, na região de Brasília e em torno. O cenário atual aí de alto rendimento, de produtividade de trigo e esse trigo de qualidade se dá muito pelo trabalho principalmente da Embrapa Cerrados, que vem ano após ano aí trazendo variedades de fora, fazendo melhorias, cruzamentos e chegou hoje aí a variedade de trigo de excelente potencial produtivo, adaptado ao nosso clima e às nossas condições de solo, né? A comercialização do produto não tem muita dificuldade por conta dessa alta qualidade. Nós, como cooperados da cooperativa, que detém um moinho próprio, a gente comercializa 100% com ela, porque ela garante a compra do produto e ela bonifica, em cima do preço médio da região, bonifica seus cooperados.
mas assim é um produto fácil de ser vendido, tem demanda aí de outros moinhos e vai estar sempre atrelado ao preço que vem de fora, que é o trigo argentino e o trigo da região sul do país. Anos vai ter maior oferta, o preço pode ser prejudicado por isso, e em anos de menor oferta a gente tem essa vantagem aí por estar com o trigo aqui, não ter o custo do frete, né? E a da aceitação dele ser boa. A cooperativa ela foi criada em 1978 em função da necessidade que os produtores rurais tinham de, quando fazerem as colheitas, terem um local onde colocar essa produção, onde padronizar essa produção e de formas que armazenar a produção e também permitir à cooperativa comercializar essa produção a eles com garantia, com segurança, de formas que ao fazerem a venda eles teriam a certeza que receberiam por esse negócio. A cooperativa recebe esse produto, ela analisa, percebe, vê qual a qualidade que esse trigo apresenta e aí ela armazena esse produto. Após a armazenagem, então, ele vai para a industrialização, que consiste em fazer uma plena limpeza dele, de forma que o consumidor tenha segurança em ter um produto de boa qualidade, limpo, de qualquer impureza. Ele aí passa por um processo de classificação, umidificação, nós fazemos os blends conforme o mercado tem interesse. Após ele ser umidificado, ele fica por 14 horas harmonizando essa umidificação. Após isso, ele vai para a moagem e após a moagem, ele sofre um processo todo de peneiramento, do qual separa-se a casca, que gera o farelo, e a farinha propriamente dita. Aí, com isso, a farinha vai para as tulhas e após isso ela vai para o ensaque. Em sacos de 25 quilos, 50 quilos e em fardos de 10 quilos com 10 pacotinhos de 1 quilo, basicamente. A cultura do trigo ela é viável, independente do tamanho da propriedade. Porém, na nossa região ela é exigente em investimento, tanto da parte de adubos, quanto de manejo fitossanitários e principalmente de irrigação. Então, um pequeno produtor que quiser plantar a cultura, é recomendável, ela vai agregar bem no seu negócio, porém tem que prestar atenção nesses detalhes, porque é uma cultura que exige muita água e pela janela de plantio ela tem que ser plantada no período de estiagem. Então, se tendo equipamento para irrigação e o mínimo de mecanização, é uma cultura que pode ser acessível a qualquer produtor. Na tentativa de resgatar o contato com a terra, um grupo de moradores da zona oeste do Rio de Janeiro criou um pomar em pleno centro urbano. Quando a prefeitura fez essa obra, essa rotatória, eles fizeram aqui uma pequena passagem e asfaltaram. E depois, quando a obra acabou, eles começou a passar de novo na rotatória e eles pegaram, a prefeitura, né, simplesmente jogou terra aqui, a grama, e em várias partes ficou o asfalto. Isso a gente pôde constatar porque algumas plantas, depois de algum tempo, elas começaram a definhar. E aí nós notamos que tinha alguma coisa errada. Aí novamente a gente conseguiu o contato da prefeitura, da conservação. Eles vieram aqui com uma grua e cavaram, chegaram, tiraram as plantas que a gente estava achando que estavam já chegando com a raiz no asfalto. Eles tiraram para a gente e depois a gente conseguiu com uma britadeira abrir, passar onde estava o asfalto para poder replantar e agora elas poderem crescer de novo. Atualmente a gente tem mais ou menos umas 44 árvores frutíferas, temos seringuela, pitanga, amora, ameixa, carambola, abacate,
manga, cajá, cajamanga, até aboboreiras, como a gente vai colocando o adubo orgânico, né? Então, vira e mexe, sai também as aboboreiras, melão, e assim vai se criando aí uma horta espontânea. Eu acho que realmente um resgate, né? Eu acho que a criançada que vai ter essa oportunidade, pelo menos aqui, os moradores, enfim, deles estarem mais em contato com a terra mesmo, né? De mexer, de cuidar, de ver elas dando as suas flores, né? E depois a frutinha, e depois ter a oportunidade de vir colher, não só as crianças daqui, mas quem estiver passando na rua, os pássaros. Eu acho que vai ser, daqui a alguns anos a gente vai ver um pomar aqui e eu vou ficar muito orgulhosa, assim como eu já sou agora, muito orgulhosa de já estar desse jeito. O nosso objetivo é fazer com que esta área permaneça dessa maneira, com as árvores crescendo, sombreando a área e fazendo com que os frutos possam também ser aproveitados por quem quer que seja e que venha por aqui passar ou para apreciar, né, o bosque ou simplesmente colher uma jabuticaba, colher uma goiaba, uma gabiroba, quem sabe. O que nós temos observado é que nessa convivência as crianças percebem que há necessidade de uma conquista do espaço, primeiro para que as plantas possam frutificar. E esse trabalho, ele não pode ter um retorno financeiro, pecuniário. Eles têm que entender que nós podemos fazer com que a terra nos dê os frutos e que esse trabalho, mesmo que não tenha uma repercussão direta para quem trabalha, para quem faz, pelo menos nós estamos plantando aquilo que alguém vai colher, aquilo que alguém vai se beneficiar. E pode ser o meu neto, como pode ser o neto de qualquer outra pessoa. Com seu sabor doce, os morangos agradam tanto as crianças quanto os adultos. Mas você sabia que essa frutinha deliciosa também tem muitas vitaminas e antioxidantes essenciais para o nosso organismo? Para conhecer melhor sobre essa superfruta, a gente relembra a visita da nossa equipe a uma plantação de morangos no Distrito Federal. O clima daqui é muito propício para um morango. Noites frias, dias quentes, né, altitude e a facilidade da água também. Por isso que o morango ficou nesse reduto aqui de Brasante. Para você plantar morango, você não pode chegar e plantar em qualquer lugar. Assim, aqui, na verdade, tem uma escolha de uma área que é baseada no quê? Na rotação de culturas. A Emater atua como extensão rural e assistência técnica, né? A extensão rural, por exemplo, no desenvolvimento social, se o camarada tem um saneamento adequado, se tem algum tipo de contaminação. E a Emater trabalha tanto com a produção e produtividade agrícola, quanto com o alimento seguro também. Tem que ser lucrativo para o produtor, tem que ter produtividade, produção, lucratividade, que muitas vezes o cara produz muito, mas gastou demais, então aí ele já não tem lucro, certo? Lucratividade e a produção do alimento seguro também para os consumidores do DF, para garantir que esses consumidores que vão consumir esse morango aqui não tem intoxicação alimentar, não tem intoxicação tanto por partículas orgânicas quanto por partículas químicas, né, dos fitossanitários. Eu mando mando a terra para análise, me vem a planilha, eu mando para a Emater
E a Emater me manda uma receita igual fosse um médico e ele dá a receituário para o senhor ir na farmácia comprar o remédio, né? Então aí eu faço, me dá já aquilo detalhado, a gente compra todos os insumos e vai aplicando de acordo que a terra vai pedindo. São vários produtos, né, que é colocado até chegar ao plantio. Tem a época certa de plantio, né? O tempo que a gente faz a adubação e depois o plantio. E aí, por diante, segue a carreira. O manejo do solo é feito assim. Eu coloco um morango aqui esse ano, ele só volta aqui no terceiro ano. Eu faço um rodízio com outra lavoura. Saiu aqui, eu coloco milho. Eu tiro o milho, não deu os 3 anos. Eu tiro o milho, eu coloco um outro milho, o milheto, né? E deixo a palhada e incorporo todo no solo. Até quando eu estou perto do terceiro ano, aquilo ali já está todo, né? Já é uma matéria orgânica excelente. Então eu passo a usar menos adubação. Aqui é feito a rotação de cultura com 3 anos. Mas isso graças ao quê? A extensão da área dele. A propriedade dele é grande. Nós temos muitas propriedades que são pequenas. Então o camarada muitas vezes, quando planta uma área grande, tem que repetir a área. Aí a pressão de praga é muito maior. E aí o tratamento fitossanitário fica muito mais caro. E aí o lucro dele reduz. A irrigação, no início, é a irrigação convencional, que é por aspersor, né? E 8, 10 dias depois do plantio, entra a irrigação por gotejamento, que entra a adubação. E assim vai até o final da cultura. Isso faz com que a gente não precise utilizar fungicidas, porque aqui já é uma época seca, se desenvolve na época seca. Então não vai precisar de fungicida, já que você não molha a folha do morango. Só vai molhar a folha do morango de a cada 8, 10 dias, em que você liga a aspersão convencional para ela soltar gotas no ar, gotas pesadas que vai bater na folha e vai derrubar os ácaros. E vai derrubar os ovos do ácaro. Derruba ácaro, derruba ovos de ácaro. Só que os ovos, quando caem no chão, algum predador vai lá e come. E ele não tem perna para voltar. O ácaro volta. Então já reduz a pressão. A gente sempre trabalhou no sistema mais antigo, né? Que é aquele negócio, aparece uma praga, veneno. Então a gente foi mudando, vai acompanhando a evolução e hoje a gente já, em parte do ácaro, por exemplo, que é o que prejudica muito nessa época, a gente já passou a usar outro método que é o ácaro predador. Então eliminamos, nós estamos no terceiro ano que não gastamos nada de acaricida, só no natural. O que eu uso muito aqui é adubo foliar. É o que eu uso. Na lavoura toda semana eu uso. Mas inseticida nós não usamos. O que usamos de inseticida quando é necessário, eu uso inseticida biológica. Nós temos aqui na época de safra, eu acho que fechou ano passado em 120 hectares, com a produtividade média que a gente calcula de 37.500 caixas de 1,2 quilos por hectare. A procura existe de janeiro a janeiro. O consumo é muito grande. A produção, quando é fora de época, que é menor. Por exemplo, eu tenho aqui 9 hectares em campo aberto. Mas na época do final de ano, na época das águas, isso é reduzido para 1 hectare. 2 no máximo. E a pessoa sendo leiga nesse ponto,
ele vai jogar o dinheiro dele fora. Ele tem que ter conhecimento, tem que ter acompanhamento com um agrônomo que indique ele. Não vou dizer que não seja viável, é viável, mas ele tem que ter um certo conhecimento. Desde o início das primeiras frutas que aparecem, tem que tomar esse cuidado. Entre colheita, embalagem, transporte, armazenamento, ele é muito sensível à fruta. Por isso que tem que ter cuidado rigoroso em cima. O programa fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil.